Sérgio Crivelin. Vem, arrasa, irmão. Arrasa. Tava no seu evento uns 2 semanas atrás em Rio Preto, arrasando. Muito bom, vem. Parabéns, obrigado, viu? Obrigado. Tamo junto. Vamos lá. E tem um fã-clube aí também, hein? Pode deixar. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Tem bastante gente aqui, hein? Isso aí. Olha só. Me ensinaram que isso daqui era um sinal de sucesso. Estudar muito, trabalhar muito e ser respeitado. E não é que eu acho que isso seja errado. Pelo contrário, eu vivi isso e deu certo. Só que ninguém me contou uma coisa. Ninguém me contou que isso daqui também poderia me prender. Porque quando eu vesti ele a primeira vez, eu senti muito orgulho. Quando você veste o jaleco, você se torna o médico, você se torna o especialista e você se torna o executor. Mas muitas das vezes, você deixa de ser o dono. E isso não acontece só na medicina. Isso acontece com quem tem muito conhecimento, mas não tem estrutura. Sabe muito, mas não consegue escalar. Ou trabalha todos os dias e continua no mesmo lugar. E foi aí que eu comecei a perceber que quanto mais eu me especializava, mais eu crescia, mais eu trabalhava. Quanto mais o meu negócio crescia, mais ficava dependente de mim. E uma pergunta começou a me incomodar. Será que eu sou realmente livre? Ou será que eu sou muito bem remunerado para continuar preso? E eu percebi que eu estava construindo uma carreira, mas uma carreira que dependia exclusivamente apenas de mim. E isso que havia me dado tudo, começou a cobrar um preço muito caro. Na verdade, começou a cobrar aquilo que eu mais queria: liberdade, tempo. E aí eu tive que fazer uma escolha muito importante. Ou eu continuava sendo apenas isso, ou eu me tornaria algo muito maior. So close to you right now. Família Black aqui. Sabe por quê, pessoal? Olha só, o conhecimento, ele te traz respeito, ele te traz prestígio, mas é o conhecimento estratégico que vai realmente te trazer liberdade. Eu não deixei a medicina, eu apenas parei de ela me limitar. Eu não parei de ser médico. Eu apenas deixei de ser só médico. E seja você médico, seja você empresário, seja você que tem um negócio, seja você que tenha audiência ou não, se você continuar fazendo somente aquilo que você sabe, você nunca descobrirá o potencial que você pode se tornar. Então, olha só, senhoras e senhores, para quem não me conhece, eu sou Sérgio Crivelin, médico oftalmologista, especialista em plástica ocular
e eu trabalho com algo que vai muito além da técnica. Eu trabalho com o poder do olhar. Eu ajudo pessoas a resgatarem a sua autoestima, autoconfiança, e também ajudo médicos a melhorar a sua performance técnica, a melhorar a sua estratégia de carreira através de uma metodologia própria, aonde eu desenvolvi o primeiro instrumental do mundo capaz de ajudar esses médicos nessa cirurgia. Mas olha só, hoje eu não vim aqui atrás de aplausos. Hoje eu vim aqui com uma missão, com um propósito, de impactar, de incomodar, pelo menos um de vocês. E não é desse jeito assustado não, calma. É realmente trazer um método poderoso, que é o braço educacional, aonde vocês conseguem sim escalar através do conhecimento de vocês. E antes de eu entregar todo esse conteúdo para vocês, eu preciso aqui antes agradecer uma pessoa que me trouxe essa consciência de que eu estava ficando preso, que eu não havia mais tempo para aquilo que realmente importa na nossa vida. Porque quando você está focado na carreira, nos números, né, e na ambição, que faz bem, mas às vezes você acaba se perdendo, e quando você vê, você está completamente preso no escritório, preso na rotina, né, preso ali naquela busca que, será que faz sentido? Então, antes de eu entregar tudo isso para vocês, eu gostaria de agradecer e honrar a minha esposa, a minha família, que se não fosse ela, te amo, meu amor. Que se não fosse esse amor, né, de querer ficar mais tempo, de estar mais presente, de ser mais presente, hoje eu não estaria aqui nesse palco. Então vamos lá, quem aqui quer sair daqui com um plano pronto para começar a desenvolver o seu braço educacional, para começar a ter, vamos lá, deixa eu ver? Aê! Depois eu quero que todo mundo levante a mão, mas calma que eu vou conquistar vocês. É verdade, porque olha só, eu vou contar um pouco da minha carreira, né? Claro que não é o intuito aqui, mas eu comecei o braço educacional, essa decisão importante que eu tomei há 7 anos, foi o que mudou muita coisa. Mas há 5 anos, mesmo eu já desenvolvendo a questão de cursos, de blefaroplastia, eu ainda via esse braço como um a mais. Sabe aquele... sobrou aqui, vamos ver o que dá. Eu não vi ainda a importância e a explosão que o braço educacional, a gente ajudar as pessoas, ensinar aquilo que a gente sabe, que a gente demorou para conquistar, é tão poderoso, é tão transformador. Então, eu fiz a trajetória, né, de um médico comum, aprendi residência, depois acabei chefiando algumas instituições. Depois eu montei a minha clínica, né, virei um empresário, e hoje eu sou um mentor de médicos também. Ajudo eles na parte técnica, para ajudar outras pessoas, transbordando na vida de outras pessoas, e também no auxílio, na estruturação da carreira, daquilo que eu já passei, daquilo que eu errei e daquilo que eu conquistei. E hoje a minha missão é isso, é trazer para vocês, para quem já faz ou para quem vai iniciar, o que não fazer e o que deu certo para mim. Então, olha só, nesses 7 anos, mesmo tendo um avanço mais nos últimos anos, eu já consegui impactar mais de 1.500 médicos em cursos presenciais. Nós vamos realizar agora em junho a 26ª edição, e desses 1.500 médicos, 600 eu peguei na mão, foram comigo, passo a passo, né? Alguns estão aqui presentes, eu agradeço o prestígio e a presença, e realmente muda, né, até o faturamento. Foi através desse braço educacional que me trouxe
a autoridade, que me diferenciou no mercado e nós conseguimos chegar em números que ainda vão aumentar muito mais. O que o Samuel falou aqui realmente é uma verdade. Quando você associa o conhecimento técnico e o marketing para potencializar isso, não tenha dúvida que realmente o crescimento é expansivo. E com essa habilidade, né, com esse desenvolver com os outros médicos, entendendo a dificuldade inicial deles, veio o insight para eu criar o primeiro instrumental que é capaz de mensurar o ângulo para retirar a pele. Para quem não sabe esse nome, né, blefaroplastia, é a cirurgia da pálpebra, que deixa o olhar mais jovem, mais bonito e mais natural. E eu não poderia deixar de contar a história, né? Então, em 2019, quando eu fui fazer uma pesquisa de mercado, não havia nenhum curso fora de faculdades e de universidade. Então, eu tive a coragem, a decisão, contra tudo e contra todos, de realizar esse curso. Em 2021, veio o insight, através da dificuldade, eu não consegui ainda consolidar a metodologia que eu havia desenvolvido, e junto com o transferidor, isso ficou mais fácil, principalmente para aqueles médicos que estavam começando, que a insegurança batia muito na porta. Em 2025, eu fui convidado pela primeira vez a realizar uma palestra internacional, e ali, bum, mais uma barreira caiu. Eu vi que o campo era maior do que eu imaginava, que dava para ir muito mais além. E quando a gente quer uma coisa, o nosso holofote, né, o nosso corpo, o nosso movimento, ele começa a caminhar para isso. Eu falo que é igual quando nós vamos esquiar, ou andar de wake, ou andar de skate. Primeiro você olha, depois o corpo se posiciona e vai. E esse ano, além da 26ª edição dos Segredos da Blefaroplastia, nós vamos realizar a primeira edição na Europa, em Barcelona. Obrigado. E olha só, para quem ainda não entendeu, né, o médico, ele tem algum problema. Na verdade, saiu aqui um pouquinho, mas eu vou explicar para você. Ele sabe muito bem vários assuntos, mas na grande maioria, às vezes, não sabe ensinar. Ele opera, ele ajuda um monte de pessoas, tem décadas de experiência, mas não tem audiência. Quantos médicos ou profissionais ou experts bons que você conhece e que, às vezes, uma pessoa mais jovem, não pior, mas com menos experiência, às vezes tem uma audiência muito maior na mão. E ajuda pessoas, salva vidas, ajuda pessoas de todas as formas, mas não constrói um legado. Quando parar, quando se aposentar, todo o conhecimento, todo o trabalho, toda a experiência acaba com ele também. Então, nós temos que pensar nessa forma também disso continuar, para não acabar em vão. E o principal, que é trocar tempo por dinheiro. Quem aqui é profissional liberal, só para eu entender? Quem aqui é empresário? Legal. Empresário também, às vezes, troca tempo por dinheiro quando está bastante no operacional. Só que quando você começa a entender que o conhecimento compartilhado tem um poder transformador, você começa a ver que não é só pelo ajudar a outra pessoa, mas o tanto de coisa que começa a mudar no seu mindset, as oportunidades, né, a sua autoridade, o seu branding. Então, a minha missão, o que eu quero que vocês se perguntem é: o que eu tenho para ensinar? O que eu posso ajudar uma outra pessoa? E para quem ainda não entendeu o tamanho disso daqui, o mercado profissional, de educação profissional, ele movimenta mais de 350 bilhões, e isso é um dado antigo, tá? Isso é um dado de 2020. Ele tem um crescimento de 30% anual nos últimos 3 anos.
Então, tem um monte de curso, tem um monte do mesmo, não é? Sim, mas a gente também tem um crescimento da população, tem um crescimento das pessoas que querem se especializar. E quando a gente começa a ter aquele sentimento de vira-lata, né? Será que eu tenho alguma coisa para ensinar, ou alguma coisa, né? Será que o meu método é bom? Lembre sempre de uma frase: não existe ninguém tão bom que possa aprender e não existe ninguém tão ruim que não possa ensinar. Então, a gente sempre tem um momento que a gente saiu de um ponto A e atingimos um ponto B. E mesmo que para você isso não seja um marco extraordinário, pode ter certeza que para essa pessoa que não atingiu o que você atingiu, é sim. E você consegue ajudar essas pessoas. Então, olha só. Quantos de vocês já pensaram em monetizar o seu conhecimento? Isso aí. Quem aqui já tem produto digital, presencial? E aí, foi bom ou não foi? Ó, o legendário aqui. Então, olha só. Além de tudo isso, nós também eu tenho uma outra pergunta. Quem aqui quer ser lembrado pelo que deixou, pelo que representa, e não só aquilo pela marca que tem ou pelo trabalho que criou? Então, olha só, se depender de mim, hoje aqui, vocês vão sair com um braço educacional pronto, porque existem muitos benefícios que vocês irão conseguir desenvolvendo essa capacidade, essa habilidade na vida ou na empresa de vocês. Então, a fidelização dos clientes, quando você ajuda de verdade uma pessoa, que você entrega mesmo o que você aprendeu, o que fez bem para você, você não cria apenas um aluno, você começa a criar um verdadeiro embaixador da sua metodologia. São pessoas que, a hora que você entregou, irão voltar para consumir um outro produto, né? Incentivam colegas. Eu sou uma dessas pessoas aqui do Black. Eu sou uma pessoa que sou fiel, que sou um embaixador. Então, tudo isso também me ajudou a fazer isso pelos meus alunos, a fazer isso pelos meus colegas de profissão. Você consegue comprar, né, no meu caso, que eu tenho instrumental, além disso eu tenho parceria com algumas empresas que fazem lâmina, bisturi, e eu tenho uma caixa com o meu nome nessas empresas, e quando eles compram, eu ganho uma comissão. Então, olha o tanto de oportunidades, né, que vão se abrindo para você. E, principalmente, vão promover a sua marca, vão falar de você. Né? Vocês viram que o Marçal falou, né, que é muito mais fácil ir pela parte ruim, né, que é muito mais barato fazer isso, mas a gente também ajudando, a gente consegue também fazer com que essa boa propaganda chega, principalmente quando a gente está falando de braço educacional, aonde você é uma autoridade e aonde as pessoas querem a sua ajuda. Não pela minha história, não pelo meu faturamento, não por causa disso, mas pelas outras pessoas, pelas provas sociais que elas vão falar, pelo poder transformador que você causou na vida de uma pessoa. Então, vamos lá. Quem aqui quer ganhar dinheiro dormindo? Tem um amigo meu que ajuda isso também, que é o João Adolfo. Mas o braço educacional, né, que está no YouTube, que está nos outros lugares, consegue te promover isso. Então, cursos, né, o Misha falou muito bem disso, né, mostrou ali até como fazer. Hoje a gente sabe que não precisa, como eu tive que fazer há 7 anos, ter uma equipe inteira, né, de todos os setores. Hoje a IA está aí para ajudar, para facilitar, principalmente quem ainda não começou, quem ainda está testando. Quem às vezes já tem uma estrutura, vai potencializar, mas quem ainda não começou, hoje está muito mais fácil. Só depende da decisão, de começar. Royalties de eventos, como eu falei, parcerias comerciais. Você consegue fazer produtos digitais, seja e-book, low ticket, que hoje é uma das coisas
bem promissoras, né? Estava conversando com o meu amigo Wesley aqui agora, e também convite para a palestra, como eu estou tendo essa aqui, tive recentemente na Argentina, e principalmente você se torna uma autoridade, aonde você consegue realizar mentorias premiums, eventos premiums, e eu vou passar um vídeo agora, que não é um evento, não é um braço educacional, foi um insight que eu tive de fazer isso para o meu público final, para o meu paciente. E é claro que eu juntei todo esse movimento, marcas que falam da mesma coisa, né, de autoestima, né, da gente se empoderar. Então, veja só como a gente consegue juntar isso, o conhecimento e, claro, resultado. Consegue liberar aí, House? E olha só, esses eventos, né, acabam criando um movimento, e ele também não deixa de ser um braço educacional, porque a gente fala, né, para os profissionais, leva o conhecimento técnico, como eu falei, mas isso é um conhecimento estratégico, isso é o que vai te dar liberdade. Por que não ensinar o seu produto para o seu cliente final? E não só para um outro profissional explicar. E é isso que a gente faz nesses eventos. A gente leva os clientes para honrar, para ter uma marca, né, para ter eles ali fiéis à marca, e eles levam um convidado que tem interesse no seu produto. Então, você tem a chance de, em vez de falar um a um ali na consulta, você, de uma outra maneira, leva todas as provas sociais suas num único local, junto com possíveis clientes, leads, e entrega tudo lá para eles e cria uma oportunidade melhor. E isso é fantástico, porque você começa a ter um outro tipo de lifestyle, você começa a se diferenciar, né, como o Michel falou aqui, todo dia o cara lá falando a mesma coisa, do mesmo produto, né, fazendo alguma coisinha diferente, achando que está arrasando, mas faça o diferente mesmo, saia dentro da caixa, tente, erre. Eu fiz uns 3 eventos desses. O primeiro não deu nada, eu nem sabia fazer pitch, eu nem sabia o que era pitch. Eu fiz um evento e depois, através de se aperfeiçoando, através da mentoria, principalmente do Black, que a gente vai entendendo o quê? A estratégia de como fazer para dar certo, não apenas também fazer por fazer. E a expansão nossa, que começou com o Instituto Crivellin, e hoje nós temos, né, a primeira maneira de expansão foi através dos licenciados da marca. Por quê? Pensa uma coisa, você está lá no seu braço educacional, e aí você tem a oportunidade de fazer network com pessoas do seu nicho, de outras regiões, e você consegue ter uma pesquisa de mercado ali ao vivo. E nessas edições, eu fui vendo ali perfis que se adequavam aos meus valores e que nós conseguimos expandir. A primeira cidade foi em Pelotas, depois foi em Erechim e depois foi em Bento Gonçalves, finalizando em Cuiabá. Depois disso, nós chegamos num outro momento em que o selo, ele era uma forma rápida, que não custava muito para expandir, mas também limitava.
né, limitava ao detentor do selo, a prioridade sobre o nosso produto, e aí foi então que a gente decidiu ampliar fisicamente. Hoje nós estamos na capital do estado, aqui em São Paulo, e também na capital do país, em Brasília. E com a evolução veio os segredos da blefaroplastia, que foi uma maneira, depois de eu ter inaugurado a minha clínica, como todo médico fez, foi um investimento de milhões, e eu ficava preso. Atendia das 8 das 8, mal sobrava dinheiro para pagar os custos da clínica, porque a estratégia não estava compatível para aquele tipo de investimento. E as coisas mudaram. Naquela época eu poderia colocar vários médicos, atender pelo convênio, e o jogo mudou. Então, isso vai acontecer outras vezes. Mas quando você consegue ter algo diferencial, que você não dependa também apenas de uma instituição, apenas de uma fonte, né, para vir, você fica muito mais autônomo, você fica muito mais consistente e o seu risco abaixa. Depois dos segredos, teve o transferidor de criva e, por último, o MedMarket Academy, onde nós fizemos o evento agora para mais de 100 médicos no interior de São Paulo, trazendo todo esse conhecimento e ensinando não só a técnica, mas como os médicos se tornarem verdadeiros líderes de suas carreiras. E mais um benefício, né, de você desenvolver o braço educacional. Você começa a criar outros tipos de habilidade. E, na minha opinião, a comunicação foi um divisor de água na minha vida. Muitos falavam, mas você fala bem, você gesticula bem, mas eu não achava muito isso, né? Tinha alguns vícios, e eu fui treinando, fui fazendo mentorias, fui fazendo tudo o que eu precisava para fazer uma comunicação direta, né? Não ficar falando tão bonito, mas falar e você entender. Não aquela coisa que a gente fica, né? Às vezes, a pessoa fala tanto, você fala, o que ela falou mesmo? E, além disso, quando você começa a organizar o seu conhecimento na criação da sua metodologia, você começa a ter mais clareza dos conteúdos que para você já era óbvio. Mas acreditem, façam, que vocês vão ver. Foi aí que veio uma didática muito melhor. Poxa, se eu estou tendo ali alunos que ainda não estão conseguindo realizar uma coisa que eu faço com tanta facilidade, o problema está comigo. Eu sou o professor, eu tenho que fazer, ele pagou para estar aqui, eu preciso entregar. Então, essa didática melhora e aí você acaba consolidando o seu conhecimento. De tudo que eu fazia no meu curso, a coisa mais difícil era quando eles iam desenhar. Sabe aquele desenho que faz para tirar a pele? Alguém já brincou aqui daquele, faz uma linha, começa a fazer um desenho nas costas, vai replicando, era mais ou menos isso. Eu ensinava, quando eles me mandavam no grupo de acompanhamento, eu falava assim, não é possível. Será que eu fiz isso daí? Deixa eu ver lá, porque não era possível. Então, veio a ideia, numa mistura ali de abridor de vinho, aqueles moldes de costura, que eu desenvolvi o transferidor de criva, que é esse instrumento aqui, ó. E olha que legal. Obrigado, valeu. Muito obrigado. Eu tenho orgulho danado dessa geringonça aqui. E olha só, vocês viram que bonito o vídeo? Tudo organizado, 3D, música,
intencionalidade em tudo. Por quê? Nós estamos falando de um brand pessoal. Quando você faz também essa parte, você decide, né, se tornar um professor, um mentor, você começa a ter um outro tipo de branding, né? Você começa a ter uma identidade em que as pessoas vão começar a analisar tudo em você, e você vai ser uma vitrine para outros produtos. Então, indústrias, tirando a medicina, né, uma gama de produtos que às vezes querem estar do seu lado, isso ajuda muito, e você precisa estar pronto. Se você fizer tudo mulambo, né, tem um cara que fala isso, né? O cabelo é apenas uma coincidência. Mas vamos lá. Quando você começa a fazer tudo isso com carinho, né, com amor, com capricho, aí sim as coisas começam a acontecer. E o braço educacional te dá uma flexibilidade muito grande, né? Você pode escolher o que você quer ensinar. Eu sou oftalmologista, tenho várias especializações em cataratas, vias lacrimais, só que eu me posicionei como um médico que realiza cirurgia das pálpebras. E é isso que eu sou excelente. E é isso que eu tenho resultado, e é isso que eu vou entregar para os médicos que querem aprender. Então, vocês também podem pegar no nicho de vocês o que vocês são bons, o que vocês gostam de ensinar, e trazer isso para o seu branding. A autonomia de você não ficar mais preso somente atrás do escritório, atrás da rotina, atrás, né, dali dos atendimentos. Você começa, claro que aos poucos, deixa um tempo para o seu trabalho e um tempo dedicado ao seu braço educacional. E isso faz com que você possa trabalhar em outras cidades, em outros locais, ou seja, você começa a ter um outro tipo de lifestyle, que acontece o que de novo? As pessoas vão começar a se interessar mais. Porque você ficar falando toda vez de pele, toda vez de aparelho, é muito chato. Eu mesmo não me aguento mais me ver falando disso. Eu gosto de ver outros temas, né, que me chama mais atenção. Então, se acontece isso comigo, que me vejo, que me amo, imagina a outra pessoa, nem minha mulher me aguenta, né? Então, a gente precisa criar um motivo para ter um lifestyle. Porque se eu ir lá alugar um carro ou fazer uma viagem a cada um ano, isso não é lifestyle, isso é férias, isso é evento. Então, você realmente precisa viver a sua verdade. E quem é de mentira, ou melhor, quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Bom, o diferencial competitivo, eu nem preciso falar, né? Se vocês tivessem aqui duas opções, na sua cidade, no seu bairro, ele ensina outros profissionais aquilo que você quer e o outro executa. Em quem que vocês iriam? Não é mesmo? Então, mesmo as pessoas não conhecendo, só de saber isso, você tem um potencial competitivo. É a mesma coisa, eu falar assim, eu tenho 2 presentes aqui no meu bolso. Um vale, são duas coisas iguais. Um vale 15 mil e o outro vale 5 mil. É igual, são o mesmo produto. Qual que vocês escolheriam? O de 15. Mas só pelo caso do valor, ou porque vocês acreditam que esse de 15 mil é melhor? Então, isso acontece também com o braço educacional. Então, é mais um motivo de vocês realizarem, decidirem fazer isso. E olha só, aqui é a parte que mais me impacta. É isso aqui que realmente é o maior benefício-chave de tudo que eu falei, que é deixar um legado, que é eternizar o que há de melhor em nós. Porque senão, qual o sentido de apenas você entregar resultado no que você faz? O que você vai querer representar para a sua família, né, para você? E se o seu conhecimento vai morrer ou se ele vai impactar gerações. Rapidinho, eu não vou deixar vocês morrer com isso não. Os 3 passos aqui que vocês vão fazer nessa próxima semana. Primeiro, vocês vão enxergar a demanda. O que é, qual que é o gap da sua área,
Se tiver alguém aqui que é frequentemente perguntado sobre algum tema, pronto, vocês acharam o seu produto. Agora, ó, pega 10 colegas aí, chama, ensina, vê o que eles acharam. Gostou? Então, bora estruturar isso aí com agilidade, né? Bora ir atrás de plataformas, ó, a Edu está aqui. Alguém foi lá conversar para entender o que é, para entender como é que faz, como é que são os aplicativos. Então, vocês estão no lugar que vocês estão tendo tudo. Marketing, IA, provas sociais, incentivos, empresas que estão a fim de ajudar vocês. Então, bora. Agora, precisa executar. E depois, ó, expandir. Expandir com o quê? Com storytelling. O Misha mesmo falou, você vai lá falar, ó, a minha técnica, o meu transferidor, ele é o melhor, porque ele... Não, ele é bom porque ele vai te dar segurança. Você vai ter sozinho, quando está você e o paciente lá, e não tem mais ninguém para te ajudar, você tem um bichinho ali, ó, que ele te dá o ângulo de um lado e você pode conferir com outro ângulo, né? Trazer a história de outras pessoas que já aprovaram. E, ó, se você aprovou, ele já é validado. Agora é alavancar. E se você ainda não sabe qual que é o seu ouro, nós temos que descobrir. Primeira coisa é paixão, expertise, o que você gosta. Agora, a segunda parte, tem demanda? Não adianta o cara também querer desenvolver um cinzeiro para moto, né? Ah, eu adoro passar cola na fita isolante, né? Então, nós temos que ter realidade. O que é realmente a demanda? Vai impactar, vai ajudar a vida da outra pessoa? Então, pronto. E uma proposta de valor. O que você oferece, ninguém mais oferece. E aí, às vezes, vem um sentimento de vira-lata, como eu falei. Pô, mas eu não sou bom, mas eu não estou pronto. Será que eu posso fazer isso? Eu vou dar um exemplo da classe médica, tá? Ou melhor, quem aqui passou no vestibular? Quem aqui fez uma faculdade? Tá. Para você passar no vestibular, você teve um método de ensino. Então, a partir do momento que você conquistou isso, você pode ajudar uma outra pessoa a fazer isso. Braço educacional. Quando você estava na faculdade, você deu mentoria para os outros anos, sendo remunerado ou não. Braço educacional. No caso da medicina, quando você presta para entrar na residência, existem vários médicos hoje que não vivem mais a medicina, que ensinam a passar na residência. Braço educacional. E aí vem uma coisa mais comum, que foi o que me deu merecimento e autorização para eu fazer o meu curso. Quando você é R1, residente, tudo é tua culpa. E quando você vira o R2, você precisa ensinar o R1. Quando você vira o R3, você precisa ensinar o R1, o R2. Então, você já é um divulgador, você já é um professor. A única coisa é que ninguém te falou. Às vezes, te doutrinaram falando que você precisa estar num congresso, ou estar num lugar, ou já ter um carrão, ou já ter uma casona, ou ter milhões de faturamento, para poder te dar autorização de ensinar um outro ser humano, um colega de profissão. Então, vamos tirar isso. Né? Vamos tirar essa capa, né? Vamos se autovalorizar. E se você conseguir pegar uma pessoa que não ainda atingiu aquilo que você atingiu, você é capaz de ensinar ela assim. E vamos estruturar isso daqui. Bom, olha só, agora é uma coisa muito engraçada. Muitos me chamaram, né? Pô, vamos falar isso para vocês também. Você é marqueteiro, vixe. Quando falaram isso aí, eu fiz um vídeo no meu conversível, no pôr do sol, falando de marqueteiro. O que eu queria? Eu queria ser marqueteiro mesmo. E arrebentou o vídeo. Os caras ficaram mais danados ainda. Depois falaram, médico não deve ser influencer. Será? Né? E essa aqui, então, você vai prostituir nossa profissão. Mas daqui a pouco eu falo ali que meu tempo já está acabando. E o principal é esse, você não tem know-how. Eu acho que o know-how foi muito bem explicado, né? Vocês têm permissão, vocês têm know-how, agora. Precisa ter responsabilidade. Precisa realmente entregar o que é científico, o que funciona, o que vai impactar na vida das pessoas. E sabe o que aconteceu com essa galera aí que apontou o dedo para mim? Ou eles são os meus haters, que me ajudam a divulgar a minha rede social, ou muitos deles
começaram a me copiar. E pessoal, olha só, o bisturi opera uma pessoa. O conhecimento ensinado, ele impacta gerações, como o SDA me impactou, como o Black me impactou. Né? Eu, como mentor de médicos, eu já ajudei médicos extremamente excelentes, mas que vivem numa cidade distante, que não têm acesso a atualizações, que não têm tempo para fazer uma outra especialização mais longa, e o principal, que ajuda pacientes com uma técnica atualizada agora, e pacientes que não teriam a capacidade ou a condição financeira para estar num grande centro. Então, vocês também têm essa responsabilidade, não só de ajudar o seu colega profissional, mas impactar a profissão de vocês aqui no Brasil. E olha só como que o Black impactou a minha vida. Eu vou mostrar agora 2 vídeos, que meu tempo ali já deu, ó, sai do palco. E aí, antes era um vídeo, tá, que é lindo, bem estruturado, que eu vendi muito com esse vídeo, mas ele não tem... Vou passar e depois eu falo no próximo. Então, olha só, é um vídeo bonito, é um vídeo que mostra a imersão, mas não traz nenhum dado, né? Ele só dá ali uma sensação do que a pessoa vai encontrar. E depois que eu tive o acesso, né, de posicionamento, de marketing, de intencionalidade, né, de parcerias com empresas, do esquema win-win, de juntar força com outras empresas maiores para potencializar aquilo que já é bom, o resultado é outro. E olha só a diferença de um vídeo bonito para um vídeo com intencionalidade. É outro, é este. Vamos lá. O curso Segredos da Blefaroplastia, ele é um curso para médicos que gostam e se interessam pela plástica ocular, especificamente a blefaroplastia. E nessa imersão, eu reuni todos esses 16 anos de experiência em um curso de um final de semana, aonde você vai sair com um protocolo pronto, com um plano muito didático, em etapas, para você conseguir sim realizar a sua cirurgia. Chegamos à parte mais importante, no auge do nosso curso, que é o centro cirúrgico, o verdadeiro hands-on, onde os médicos colocarão a mão na massa e terão a oportunidade de testar as tecnologias mais atuais para realizar a blefaroplastia. Eu sei o tanto que é importante a pessoa se sentir bem. Para mim, estética é uma questão de saúde, sim. Não é apenas uma questão de vaidade. Isso vai impactar na família dela, nos relacionamentos dela, nas oportunidades de trabalho. Eu adoro ensinar, eu adoro operar, eu adoro o poder do olhar. Ele é para aquela pessoa que quer exatamente a blefaroplastia, seja dando o pontapé inicial ou para o médico que já realiza a blefaroplastia. Ele vai sair do curso totalmente orientado e totalmente focado. 98% da população, das pessoas, não sabem o que querem. E esses médicos que querem
que querem se aperfeiçoar, que querem aprender a blefroplastia, eles terão um local. Não só um local, o melhor local para aprender, com a melhor tecnologia, com a melhor metodologia. E se nós não tivermos a melhor, eu vou atrás, eu vou procurar, porque querer é poder. E o que você quer? O que você quer? Uou! E olha só, pessoal, o mundo, ele precisa de líderes que eduquem. Seu conhecimento, ele pode valer milhões, mas o seu legado, ele vai valer por gerações. Então, melhor do que querer é poder, decidir é poder. E o que vocês vão decidir hoje aqui? Meu muito obrigado, um beijo e vamos com tudo. Muito bom, irmão. Parabéns. Arrasou. Que exemplo, hein? História. Parabéns. Quem gostou, fala eu. Ó, já trouxe a sua plaquinha, igual eu entreguei pro Zé, seu 3º ano de Black. Ó, Aí, ó. A gente entrega, inclusive tem no seu escritório lá, eu vi. Seu consultório. Não só no meu escritório, lá na nossa casa, no escritório coleção. de casa, eu tenho uma coleção. Que hora que você for jogar um golfe lá, nós vamos... Boa! Ó, inclusive, vem cá, eu quero passar seu vídeo. Chega Vamos aí, lá, toca vamos o lá. vídeo do Crivelin que ficou animal, velho. Olha só. Eu tripliquei as minhas unidades e eu quintupliquei o meu faturamento. Bom, o Sérgio, antes do Black, já era um profissional maduro. Tudo que manda a regra eu havia feito. Inauguração, capa de revista. Eu tinha agenda cheia, mas eu não tinha tempo. Muitas vezes o faturamento não correspondia a todo esse esforço. Eu via outros médicos, até menos experientes que eu, com um posicionamento muito melhor e também com um sucesso muito maior, mesmo tendo uma bagagem menor. Eu não estava satisfeito, com os resultados. Assim, a gente vivia bem tudo, mas a gente sentia que podia mais. Algo precisa acontecer, eu preciso mudar de nível. E quando eu comecei a pesquisar, a primeira pesquisa que apareceu foi Os Segredos da Audiência ao Vivo. Quando eu cheguei, um espetáculo já me impactou muito, os palestrantes. Eu olhei assim, Black. E quando eles começaram a falar do Black, me arrepiava e eu sabia que eu precisava estar lá dentro. A decisão foi instantânea. E aí isso começou a contagiar a gente. E o Black me trouxe essa felicidade. Foi um outro nível. E foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo também. E no primeiro encontro do Black, no primeiro insight, um membro do Black, ele me deu uma orientação que se pagou o investimento do Black mais de 5 vezes. Eu vi pessoas, empresários maiores do que eu, com outras dores que me ajudaram muito e também empresários que eram menores do que eu também me ajudaram e essa troca me levou do ponto A ao ponto B. É um ambiente que é propício, que te traz não só o que falta na sua carreira, mas também potencializa aquilo que você já tem. Posicionamento, mentalidade, gestão, liderança. O conhecimento ele não tem preço. Então hoje eu tenho uma linha educacional muito mais bem planejada, eu tripliquei as minhas unidades, eu tripliquei o meu número de colaboradores e eu quintupliquei o meu faturamento. Existe o meu negócio antes do Black e depois do Black.